Bem-vindo ao Conexão Terra Estrangeira, o seu podcast de bolso sobre imigração, turismo e intercâmbio. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou a Carol Pacobaíba. Eu sou o Júlio Samico. E hoje é dia de relaxar, né? Relax. Eu não tô muito relax hoje, viu? Olha aí. Já vou avisar que eu tô de mau humor, muito mau humor. Ih, rapaz. Por quê? Porque hoje fiz o meu maldito road test aqui. E adivinha. Foi reprovado. Foi reprovado. Caramba. Tomei bomba. Pela segunda vez. Mas tá indo bem, tá melhor. Tô indo bem. Tá indo bem mal. Bem mal. Sacanagem, Carol. Carol como é que chama? Incentivadora, né? Incentivadora, nota 10, né? É uma pessoa... Não, mas é porque a Fá diz assim, ele tá indo bem. Ela tá sendo gentil, né? Porque ele fez 2 vezes, né? Sacanagem. Não, tá mas indo assim, eu bem. digo assim... Meu querido, tem que treinar mais. Ela quis dizer que ele evoluiu, Carol, do Ele primeiro evoluiu pro de segundo. um pro outro, entendeu? No primeiro, porque a gente recebe aquele papel falando todos os erros, né? No primeiro, assim, daria pra ele ter reprovado, sei lá, 5 vezes, né? 15 vezes com o mesmo teste, assim, com o número de erros. E dessa vez, não, ele foi muito bem. Na verdade, assim, ele ficou por um detalhe, assim. Então, na próxima vai, né? Então tá. Ou seja, ele evoluiu. Se fosse uma prova na escola, na primeira ele teria tirado o quê? 0. Na segunda ele tirou 6,9, entendeu? Quase 7 ali, quase na média, entendeu? Quase lá, né? Entendi. Se o cara fosse um pouquinho condescendente, ele passava. Foi pra final. Foi pra final. Mas é a vida, né? Vou fazer o quê? Foi pra final, depois você vai fazer aquela prova, né? Com conteúdo do ano todo. Vai ter mais assunto pra estudar, mas você vai passar. Fica tranquilo. Pois é. Ok. Inclusive, se o ouvinte quiser, né, Dimitri? Depois a gente conta aí a saga da carteira, né? Ou não? Da Sim. carta, né, que vocês chamam. Olha, a saga da carteira dá um bom programa. Porque é bem diferente, viu? Olha aí. Vocês do Brasil aí não imaginam, é muito diferente. Até a forma de dirigir também. E a forma de fazer o exame é bem diferente. Na verdade, a forma de dirigir é a certa, né? Eu descobri isso quando eu vim pra cá. Né? O jeito que se dirige no Brasil, agora eu não dirijo mais lá. Não tem muita discussão quanto a isso, porque assim, se você tem uma carteira daqui, você chega lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Nova Zelândia, você chega lá e diz, tá aqui minha carteira, eles te dão outra do país, né? Aham. No Brasil, não. Se você chega aqui com a carteira do Brasil, o cara faz aí uma prova aí pra gente ver, né? Tipo, começa tudo de novo aí. Pois é. Não, mas você vai passar, Di, vai passar. Você vai Vamos conseguir, ver, cara, vamos você ver. vai conseguir. Vamos ver. Contaremos novidades. Pô, esquecemos de fazer a nossa propaganda, né? A gente, você começou a chorar as mazelas aí, a gente esqueceu de fazer a propaganda do Terra Estrangeira. Esquecemos, mas lembramos. Sim. O site do Terra Estrangeira, como eu acho que todos os ouvintes já devem saber, é o www.terraestrangeira.com.br. O nosso Facebook é o www.facebook.com/Terra Estrangeira. Nosso Twitter é @testrangeira. www.twitter.com/testrangeira. E no Google Plus, Não, Google Plus não, só participou. Né? Temos também nosso YouTube, youtube.com/Terra Estrangeira TV. É isso aí. E também queremos dizer que só estamos aqui graças ao apoio da Serve Host, que é o nosso servidor. Aê. Valeu, Serve Host, um abraço. Quem quiser, tem um bannerzinho aí da Serve Host no site. Quem quiser hospedar um site legal, vai lá, clica lá, conversa lá com o pessoal. É isso aí. sempre que a gente fala de turismo, a gente traz aqui uns alertas sobre os golpes que os turistas costumam sofrer por esse mundo afora. E aí, para você, ouvinte, a gente hoje trouxe uma lista dos golpes mais comuns praticados contra turistas. Quem não gosta de um top 10, né? Olha aí, hein? Top 10 pro turista ficar esperto, né? Quem não gosta de alerta para evitar ser alvo de uma marmelada, né? Ou de uma coisa pior. Eu acho que o grande problema é o próprio espírito do turista, né? Quando a gente sai de férias, sai relaxado, né? Você está numa outra vibe, né? Você tenta não se preocupar tanto. Aliás, é para isso que servem as férias, né? Pra gente esquecer dos problemas, né? E nessa que algumas pessoas acabam se aproveitando, né? Dessa distração aí dos turistas. E a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Mas vamos lá. A primeira, que eu já ouvi falar, aliás, no caso na família, são policiais falsos. Alguém chega em você e você é acusado de um crime banal ou inexistente, assim, né? Ou então ele chega e quer ver o seu passaporte. Isso aconteceu com a minha tia, se não me engano, foi na França, não me lembro se foi em Paris.
Olha só, hein? E, né, de gente que chega dando carteirada, falando que é policial e não é, né? Na verdade, eles querem o passaporte pra roubar. Ou então pra extorquir algum valor em dinheiro do turista, né? E o que aconteceu? Eles não deram, né? Eles sacaram que eles não eram policiais. Olha que perigo. E essa é a dica que o site dá, né? Que você tem que verificar a identidade do policial, né? E se tiver alguma dúvida, contratar a polícia verdadeira. Mas é complicado, né? Imagina você tá num país que você não fala a língua. Verdade. Chegam uns caras lá, né? É difícil. Dependendo do país, até o policial verdadeiro é picareta, então. Tem isso. Tipo o Brasil, né? Olha só, hein? Calma, meus amigos policiais, calma. Eu tenho muitos amigos policiais, né? Mas a gente sabe verdade. que... Todos estão querendo te matar nesse momento. Não. Nossos amigos policiais, perdoem o Júlio, mas Não, vocês sabem, eles não né? precisam me perdoar, não. Vocês têm muitos amigos picaretas também aí na corporação. Eles sabem. Qual o segundo item da lista aí? Bom, o segundo ponto fala sobre produtos originais, ou não, né? Falsificados, na verdade. Originais entre aspas. Os alternativos. Genéricos, né? Os produtos genéricos. Um malandrinho vai lá, aborda o turista, oferece um produtinho histórico, um produtinho autêntico, uma joia. E aí é o seguinte, turista, ouvinte, desconfie. Desconfie porque é cilada. É cilada Bino. Na dúvida, diga não, obrigada, saia de perto, não tô interessado. A gente teve no Terra Estrangeira um caso, né, no nosso programa de mochileiros, que o nosso convidado explicou um caso desse, que era se eu não me engano, na Bolívia, um cara vendia fósseis bolivianos que eram, na verdade, trazidos do Brasil. E vendia para brasileiros como fósseis bolivianos. Quando eu tava no Peru também, eu topei com um cara que oferecia um ovo de réptil por alguns soles. Uma pichincha. Um ovo de réptil. Era um raptor. O terceiro item, como eu já falei, é a própria distração do turista, né? Na verdade, o turista tá lá, né, maravilhado com a paisagem, olhando o céu, olhando o topo do prédio, não sei o quê, e esquece ali, né, de segurar a bolsa, ou esquece, né, de prestar atenção na carteira, né? E não tem jeito, né? Batedor de carteira tem no mundo inteiro. Então, mesmo, né, de férias, a gente tem que continuar atento. É verdade. Então, outro golpe aí que a galera faz muito é o golpe do bar. Olha aí, o golpe do bar. Como é o golpe do bar? É quando o viajante, normalmente um homem, é convidado por uma ou mais pessoas da região, né, que ele está visitando, para uma rodada de bebidas. Depois de se divertirem, os nativos vão embora aos poucos. Olha aí, é o velho truque da galera que vai embora. O cara, vou ali no banheiro. Que o cara... sacanagem, né? E aí o cara, né, o turista, normalmente com dinheiro, né, vai ter que pagar a conta. Caramba, nossa. É quase um golpe de Dimocó, né? Exatamente. É quase um golpe Mussum, né? Tem um outro aqui que é o táxi inflacionado, né? A quinta dica. É lógico que a gente tem muitos, né? Infelizmente, para os taxistas corretos, sempre vai ter aquele lá que vai, né? O Afá puxando a sardinha pro lado dela. É lógico. Vai ter um lá que vai fazer com que os outros todos tenham uma reputação, né? Não sei se ainda existe, né, aquele taxímetro que você pode mexer, né? Ou dando volta, né? Na verdade, assim, táxi inflacionado, por exemplo, no Brasil, você não precisa nem ser turista. Carnaval em Recife, todo táxi é inflacionado, entendeu? Então, você vai sair do foco da festa pra ir pra casa, o taxista, primeiro ele quer saber pra onde você vai, que é porque se for muito longe, ele não vai. Nossa. Não, se for muito perto, né? Se for muito perto, ele também não vai. Então, assim, ele tem, entendeu? Tem que valer a pena, mas ele tem que poder voltar rapidamente pra já pegar outra galera. Então, assim, e eles inflacionam, eles desligam o taxímetro e eles dizem, pra onde é? Aí você fala, pra tal lugar. Aí eles dizem o preço que vai ser, sei lá, o dobro ou o triplo do que seria normalmente, entendeu? De acordo com a sua cara, né? E com seu nível de alcoolismo. Também. Tem um outro golpe que, assim, eu nunca ouvi falar sobre ninguém que tenha passado por isso, né? Mas a gente que se oferece pra tirar uma foto, né? Tem que tomar cuidado, porque pode acontecer de alguém que se oferece pra tirar tua foto e sai correndo com a tua câmera. Isso eu nunca vi, mas tá aqui na lista de dicas. Mas você sabe que esse é um dos motivos pelo qual as pessoas não usam o negócio do automático. Porque se você vai deixar a câmera lá parada, aí você se distancia 2, 3 metros, é muito mais fácil alguém passar e... Vai tirar a foto automática, assim, lá na Praça da Sé, lá em São Paulo. Trombada acidental. Essa daí é clichê de filme, né? Clichê de filme. Essa é clássica, sessão da tarde. Assassin's Você tá lá no Creed. metrô. Assassin's Creed.
Você tá lá no metrô, né? No filme, né? E aí o cara tromba em você e bate a sua carteira, né? Um outro golpe que, na verdade, acaba partindo dos comerciantes, né? É perguntar de onde você vem, né? Então, dependendo do país que você vier, eles vão saber ou vão pensar se você tem mais ou menos dinheiro, né? E aí vão te dar o desconto ou não. Olha só. Então fica a dica, né? De onde você vem, você fala Haiti. Somália, né? O lourão, um cara louro assim, que nem o Dimitri Altão, né? Você vem Somália. Bom, e tem o golpe da pulseira, né? Que aí uma pessoa aparece como se fosse um guia, né? Oferece instruções, aconselha para você fazer passeios. E aí, sem você entender o motivo, ela vem e coloca uma pulseira de tecido no seu pulso, né? Dá um nó e pede um pagamento. Nossa. Minha. E aí você se recusa a pagar, ela começa a gritar, diz que você tá roubando. Nossa. E aí já cria logo uma confusão, né? E isso daí normalmente deve ser uma senhorinha, né? E aí piora tudo, com a né? carinha ingênua, né? É que nem a bruxa má daquele filme, como é? A Branca de Neve, né? Como é que... Deixa pra lá, ninguém gostou. Não entendi, não entendi eu não entendi. Eu gosto das sinapses que o Júlio faz, só ele entende, né? As sinapses dele. Não, pô, a Branca de Neve, a bruxa com a maçã, ela chega toda... Ai, você quer uma maçãzinha, minha filha, não sei o que. Aí ela vai e come uma maçã envenenada, pô, é o mesmo esquema. Ah, tá. Entendi agora. Mas aí o pior é que eles falam que quem sofre esse tipo de golpe acaba pagando, porque fica uma situação tão constrangedora, né? Que o cara quer mais é que, né, o golpista vai embora e acaba pagando. E uma pulseirinha de pano deve ser quanto? R$2, sei lá. Sei lá. Bom, então esses foram os golpes. Lista de 10 golpes. Então, caso você se encontre numa situação parecida, né, já vá atento, né? Graças ao Terra Estrangeira, você vai poder se proteger desses golpes. Tá vendo que belezinha? Tem um golpe que não tá nessa lista, mas que eu acho que vale a pena ser dito. Eu acho que a gente já comentou em outro programa, que é o golpe da nota, né? Quando você paga com a nota, isso acontece normalmente em táxi também. Eu acho que na Argentina, uma amiga já me contou que passou por uma situação dessa, que você paga com uma nota alta e o taxista te devolve, tipo, você paga com uma nota de 100, ele te devolve 50 e diz, você tem uma nota menor? Não tem um troco para 50. E aí ele já te engabelou 50 ali e aí você não conhece direito a moeda e aí aceita, né? E aí tenta trocar o dinheiro e já perdeu 50. Nossa. E foi. Olha. Peraí, você dá 100 pro cara, aí ele troca a nota rapidamente e te engana dizendo assim, você me deu 50, é isso? Tipo, ó, Isso. 50 é muito pra mim aqui, é isso? Olha. Só. Ou sei lá, ele dá o troco com um monte de dinheirinho picado. É, também. Ou até um falso, né, no meio, que você não vai saber. Assim, se ele der um papel escrito, né? A mão, assim, vale... Muito bom, foi interessante, certo? Digam, ouvintes, Certo. o que acharam. Se algum de vocês, ouvintes, já caiu em algum golpe desses, por favor, nos digam, né? Ou em outros. Ou em outros, né? A gente vai querer saber também. Golpe é sempre divertido, saber. Ou se tentaram aplicar e você, né? Ai, que horror. Não, nossos ouvintes não fazem isso. Não. Desculpa, não ficou claro. Se um terceiro tentou aplicar em você, tá. Agora explicou. e aí você, né, se safou, conta pra gente também. Agora sim, Mas se você quis aplicar o golpe e quiser contar pra gente também, tá valendo também. tá valendo. Bom, vamos embora para os comentários, então? Leitura dos comentários? Bora. Fala, viajante! Vamos começar pelos comentários do Conexão Terra Estrangeira número 18. Começando pelo comentário do Fernando Negrini. E ele abre: querem meu comentário? Então tá aí. Eita, olha só. Quando vocês falaram do Panda Vermelho, me lembrei do Timo, do League of Legends. Gamers de plantão vão pegar a referência. Eu não peguei nada. Ele fala, obrigatanks pelas dicas de passagens, certamente vai precisar delas. E ele disse que o robozinho tá bem íntimo com o Júlio, poderíamos chamá-lo de Julinho. Como assim? Olha aí. O robô é meu chapa. Robozinho vai, o Júlio convida o robozinho pra tomar uma. Eu tomo cerveja, ele toma óleo diesel. É boa. Tem também o comentário do Diego, e ele diz, olá, testrangeiros. O podcast está melhor a cada dia e ouvi-los é um prazer. Agradeço por terem a brilhante ideia de criarem este podcast. Não sei hoje como seria meus fins de semana se o Terra Estrangeira não fosse criado. Olha aí.
Olha só, hein? Muito bom, hein? Emocionei agora, hein, Diego? Em pouco tempo se tornou meu podcast preferido. E quando falo pouco tempo, já estou falando desde o Terra Estrangeira número 1. Olha só. Que legal. Legal. E andei pensando em alguns nomes para o robozinho. Teach, Wise e Nautilus. Olha aí. Olha, gostei de Wise. Bom. É, verdade. São nomes que não sei porquê, mas sempre que chega a vez do robozinho, eles me vêm à cabeça. Tá certo. Obrigada, então, Diego. Valeu, bons nomes. Vão entrar para a nossa lista, super lista. Que em agosto entrará no ar, né? Agosto de Deus. Em agosto entrará em disputa aí o nome do E robozinho. obrigada pelos elogios. Temos também o comentário do Lauro Oliveira. Olá, pessoal. Vocês realmente estão de parabéns. Os acompanho desde o Canadá Diário. E vocês são como vinho. Com o tempo, vão ficando cada vez melhores. Ótimas dicas e excelentes podcasts. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe do Terra Estrangeira. Olá. Gente, eu tô ficando inchada já Tá com vendo tanta rasgação de seda. Muito. Não, mas não fica muito não, Fá, sabe por quê? Porque vinho, quando demora muito tempo, vira vinagre, tu sabe? É verdade. É verdade. Bom, tem o comentário do nosso ouvinte cativo, Danilo Luiz, e ele disse que não há muito o que comentar sobre um programa de comentários, mas ele queria fazer uma observação sobre o Panda Vermelho. Ele disse, o Firefox, melhor navegador para internet, tem o símbolo em homenagem ao Panda Vermelho. Ué, mas eu achei que fosse uma raposa. Eu também. Firefox, né? A raposa de fogo, né? É. Raposa de fogo. Eu acho que é uma raposa, hein, Danilo? Olha aí, polêmica. Polêmica. Outro detalhe aqui que o Danilo comentou que não tem muito o que comentar sobre o programa de comentários. Veja bem, Danilo, isso não é um programa de comentários, hein? Esse é um outro programa do Terra Estrangeira. Ele tem notícias, tem também o Vida de Imigrante. Então, assim, é pra vocês comentarem sim, hein? Esse programa tem o robozinho, não esquecemos do nosso querido. É verdade, é verdade. Então, comentem. Por coincidência, estamos lendo os comentários. Bom, o Deodato também comentou. Ele fala, olá, meus queridos, tudo bom? Excelente podcast. Aguardo ansiosamente pelo próximo. Eu tenho uma dúvida, ele diz. Eu pretendo fazer o intercâmbio de inglês com trabalho com duração de 1 ano e 1 ano de trabalho. Quero saber se seria fácil conseguir emprego na área administrativa lá em Calgary. Estou me formando esse ano. No caso, se eu conseguisse uma proposta de emprego permanente, onde eu teria que ir para renovar o visto e a Work Permit? Desde já, agradeço e peço se puderem dar uma olhada nesse meu link e ajudar. Eu ficaria muito feliz. Compartilhem com amigos canadenses também. Quem puder ajudar com qualquer valor vai me deixar extremamente feliz. GoFundMe. Pra quem quiser, esse link aí, o Deodato tá pedindo uma ajuda pra Pra financiar. financiar os estudos dele. E quem quiser, milionários, quiser ajudar aí. Eike Batista. Olha lá, o Eike, meu querido. Eike é meu Não, amigão, peraí, ele não viu? tá mais Meu na amigão. lista de 200 mais ricos. Então, o Eike já Mas não ele tem continua mais... sendo milionário. O Eike já não tem mais cacife pra ajudar. Então. Bom, eu acho que não deve ser difícil achar um emprego na área administrativa em Calgary, não. Mesmo porque é uma cidade que está bombando, literalmente, né? Cheia de indústria. Então, eu acho que não deve ser difícil. Nível de inglês. Nível de inglês é uma das coisas mais importantes. Se você tiver inglês e vontade, né, demonstrar que você quer trabalhar, que você quer um emprego, você consegue. Bom, tem um comentário do Hering, ou Herring. Ele diz, olá, terraquianos estrangeiros. Olha aí. Ó, gostei, viu? Gostei do Terraquenos Estrangeiros. Já teve gente que veio também com Testrangeiros, não foi? É, estrangeiros. Então vamos lá, galera. É isso aí. A gente quer isso aí mesmo, entendeu? Que é sinônimos. A gente gosta de sinônimos. Apelidinhos. É. Ering, inclusive, se você quiser entrar em contato com a gente tá pensando aí em fazer umas camisas, não sei, de repente. Quantas vezes ele não ouviu essa piada, né? O Eric nos parabeniza pelo podcast sobre passagens baratas e ele tem uma outra dica que diz que vale a pena ser mencionada, é a compra de passagens nos finais de semana, que ele diz que normalmente as promoções acontecem de sábado a domingo. Ele disse que comprou recentemente uma passagem para Chicago e ele conseguiu um valor muito mais barato na madrugada de domingo, né? Então é uma dica boa aí do Ering. Ele também é conterrâneo de vocês, Carol e Júlio, mas mora em São Paulo. E ele diz que gosta quando a gente comenta das gírias, porque acha engraçado que cada estado usa gírias diferentes para a mesma situação. Valeu, Ering. É verdade, é verdade. Algumas gírias são iguais, mas algumas são diferentes. E a Carol só é conterrânea minha de coração, porque, na verdade, ela nasceu em outro estado.
Pois é, mas eu já moro há tanto tempo em Recife que eu me considero mais pernambucana do que cearense, né? É verdade, é verdade. Tem também o comentário do Igor. Primeiro, parabéns pelo podcast, sempre ótimos. E gostaria de saber se ele precisa ter curso profissionalizante para imigrar. Depende da categoria que ele vai escolher, né? Pergunta genérica, né? Assim, de bate e pronto, a resposta é não. É. Não é obrigado, mas é bom. Não é obrigado, mas como a Fá falou, vai depender da categoria que você quiser emigrar. Aguarde aí que vai sair um programa futuramente sobre programas alternativos de imigração para o Canadá, que é muito interessante. Sim. Em breve, viu? Não vai demorar muito esse programa, não. Aguardem. Aguardem. Não perca esse, hein, Igor? Não perda. Vamos lá. Bom, agora vamos mudar de página no site e ler os comentários sobre o episódio em que falamos da Holanda. Aquele episódio super legal com a Nina Cavalcante. Se tivesse vinheta aqui, você ia ouvir agora a vinheta da página virando, mas como não tem... Bom, a Nina começa fazendo uma correção dela mesma, assim, né? Autocorreção. Uma autocorreção. Lembra quando ela falou de um dos lugares pra se visitar, no Fugindo do Óbvio? Que era o Dreilandenpunt. Dreilandenpunt. Gostou? Gostou do sotaque? Dreilandenpunt. Bom. Não, porque é Dri. A pronúncia é Dri. Dreilandenpunt. Fala aí, Júlio, então. Fala com o sotaque agora. Não vou me atrever, não. Provocou, agora vai. Não, mas eu sei que é Dri, não é Dry. Olha lá, ó, tá, regou agora. Tá vendo? Bom, na verdade, o Dreilandenpunt é o encontro da Holanda, Alemanha e Bélgica. Ela disse que tinha falado França, né, antes, mas na verdade é o encontro da Holanda, Alemanha e Bélgica. Muito bem. O Fernando Negrini também comentou e ele diz o seguinte: se um presidente do Brasil for argentino, o universo explodiria. Erro na Matrix. Esse é o comentário da rainha holandesa, que é argentina agora, né? Ah, é verdade. Muito bom aprender sobre um país de tantas bicicletas, pessoas altas, rios, pontes e muito leite. E overdrive. Ele traduziu, né? Ele resumiu de uma forma ótima. Resumiu a Holanda, né? O podcast de vocês tem a obrigação, a necessidade, o encargo, o dever e a imprescindibilidade de crescer. Divulguei para todos os amigos, inimigos, colegas, familiares e seres, pois vocês merecem muito. Aê! Nossa, obrigada, Fernanda. Não tem palma virtual, mas tem palma de verdade, então. Que honra. Ele ainda fala o quê? Uma citação ao Suriname, que é pertinho do Brasil e fala holandês. Uma pena não ter muita fama no mundo afora. É verdade. Se eu não me engano, o Seedorf, aquele jogador da Holanda que tá jogando no Brasil, ele nasceu no Suriname. Aí ele continua: é isso, mais um podcast que vocês mandaram muito bem, principalmente com a nerdice do Júlio. Eu. O Júlio teve vários episódios, né, nesse programa. Eu sou nerd. O Júlio tá cheio de fã. Eu não sabia que eu era nerd, mas tudo bem. Não, você não é, né, Júlio? Eu aceito. Inclusive a Nina, entrevistada, comentou o comentário do Fernando, né? Ela falou que é verdade, tem o Suriname e as ilhas que falam holandês. São Martinho, Aruba, Curaçao, Sabá e Santo Eustáquio. Nunca ouvimos falar disso daí. Santo Eustáquio eu nunca ouvi falar. As 3 primeiras eu conhecia, mas as 2 últimas não. Vamos lá. A Ju também comentou e ela diz assim: amei o podcast. E além de já ser super fã do entretulipas.com, que é o blog da Nina Cavalcante, ela disse que agora não vai mais perder o podcast Terra Estrangeira. Muito bom, papo divertido e cheio de informações ótimas e realistas sobre a Holanda. O post com as fotos ficou show. Parabéns, Nina Cavalcante, e aos meninos do Terra Estrangeira. Obrigado. Obrigada, Ju. Só os meninos e as meninas. Não, isso foi figura de linguagem. Eu sei, tô brincando. Tipo. A nossa língua de Camões, que é pródiga com o sexo feminino, né? O Danilo Luiz também fez o seu comentário no programa da Holanda, disse que gostou muito. E ele teve a impressão de ter sido muito gostoso gravar esse papo bacana. E foi mesmo, né? Foi, muito bom. Foi muito divertido o bate-papo. Verdade. Eu acho que por isso que o programa também ficou tão bom de ouvir, né? Ele manda um recado pra você, Júlio. Seres humanos são seres humanos e suscetíveis a serem idiotas. Parece que vai ser difícil fugir do barulho. Ah, sim, porque o Júlio comentou, né? Ele até mandou um recado pro Danilo Luiz no programa. É o DJ de busão. Inclusive lá na Holanda. É verdade. O Danilo também disse que não curte esse lado sombrio das drogas, mas que mesmo assim ele sentiu vontade de passear por lá, porque a arquitetura das casas é bem legal e o lance de andar de bicicleta para tudo quanto é lado também é sensacional. Ele faz um comentário falando que o holandês nativo deve sentir um pouco de vergonha do próprio país por causa desse lance das drogas.
né? Assim como a gente também sente vergonha de algumas coisas que falam, né, do brasileiro. E é engraçado que a Nina respondeu embaixo rebatendo isso, né? Na verdade, a ideia que o holandês tem é diferente, né? Eles sentem orgulho do respeito que eles têm uns com os outros. Eles não estão preocupados com a vida alheia e são bem maduros para tratar sobre qualquer discussão sobre o assunto. Olha só. E falando dessa história da vergonha, né, de ser brasileiro, o Danilo mandou um link sobre um texto que acho que algumas pessoas já devem ter visto, que é sobre o Brasil visto por um francês. E é interessantíssimo, o Danilo inclusive sugeriu pra gente comentar no Conexão. A gente só não comentou nesse programa porque ia ficar muito grande e a gente quer detalhar isso daí, porque é muito interessante e a gente está pensando em fazer paralelos com o que a gente vê também aqui, né, no Canadá. É uma notícia que vai gerar muito comentário interessante. Então, aguarde que a gente vai comentar sim essa notícia em breve. E o Danilo continua agora sobre um outro assunto, né, dizendo que ele tem muita vontade em fazer uma segunda faculdade fora do país. Né? Porque a ideia que ele tem é que as faculdades no Brasil são mais, assim, vendedoras de diploma. Verdade. Então ele quer saber, ele pensa em fazer um college aqui no Canadá e partir para um Canadian Experience depois. Muito bom. Boa ideia, boa ideia. Eu aconselho, apesar de um Canadian College aqui ser mais caro para um estudante estrangeiro do que para um imigrante, né, para alguém que mora aqui, eu acho que tudo é válido. É isso aí. Tem um comentário também da Meirinha. Olá, pessoal do Terra Estrangeira. Gostei bastante do podcast sobre Holanda, mas acho que não é um bom lugar para visitar quando se tem crianças pequenas. Fiquei um pouco preocupada com a questão da maconha. Aqui, pelo menos em Manaus, as crianças não sentem o cheiro dela nas ruas. Bom, sobre essa questão das drogas, Meirinha, eu acho que na Holanda, como a própria Nina falou, eles tratam isso com tanta naturalidade que não deve ser um motivo para se preocupar, né? Eu acho que as crianças não vão ter essa imagem que a gente tem das drogas aqui no Brasil, sempre ligada a uma coisa de tráfico, favela, violência, como a gente tem essa imagem estigmatizada, entendeu? Então, eu acho que fica tranquila, vai visitar a Holanda com as crianças sim, sem problema. E o melhor de tudo, elas não vão ter essa visão do tabu, né? Porque é aquela coisa, né? O proibido é sempre... É sempre melhor, né? Mais interessante, né? Então como elas vão ter uma noção do que é, do mal que traz e tudo mais, então é menos tabu, entendeu? Verdade. Boa. A Meirinha também continuou, né? Dizendo, gostaria de saber mais sobre Ottawa. Meu marido tá querendo fazer uma pós em designer lá. Será que é relativamente fácil arrumar um trabalho nessa área aí pelo Canadá? Que tal fazer algum podcast com brasileiros que moram em outros lugares aí no Canadá? Seria interessante ouvir as particularidades das diferentes províncias do Canadá. A ideia é ótima, Meirinha, já está super anotada e a gente pretende mesmo, né? Trazer gente que mora em vários lugares. É verdade. Sobre o trabalho de designer, na verdade ela perguntou se é fácil arrumar emprego de designer. É um mercado que já está um pouco saturado, não só no Canadá, mas no mundo inteiro. Tem também os sobrinhos, né? Enfim. É verdade. Mas tem trabalho, tá? Procurando, tem. Não, e é aquela coisa, quando a pessoa fala assim, é fácil, é uma pergunta muito complicada, porque envolve o seu nível de inglês, envolve o seu conhecimento no assunto, né? Se você é bom no designer, né? É verdade? É verdade. Bom no sentido subjetivo mesmo, porque assim, você pode ser bom pra um e ruim pro outro, né? Exatamente. Entendeu? Como a Carolina bem falou no episódio... Qual é? 13. A conquista do primeiro emprego no Canadá. Sabe até o título, menino. Como é que pode um negócio desse? Tá vendo? Que é enciclopédia. Não é a Carolina, a Carol aqui da gente, não, tá? A Carolina Dias, nossa convidada, né? Que falou sobre emprego. Que inclusive vai ter a parte 2 do programa da Carolina Dias. É isso. Então, assim, ela mesma diz. Então, assim, você se mostra, né? Dá a cara a tapa e consegue. Mas que é fácil, isso é muito relativo. Muito. Nada é fácil na vida, né? E não existe nada de graça, tá? Por favor. Como o Júlio costuma dizer, né? There's no free lunch. There's no free lunch. Agora estão querendo um negócio de quê? De ônibus de graça? Não vai ser de graça. Se você não pagar, alguém vai estar pagando, entendeu? No fim das contas, você acaba pagando do mesmo jeito. Talvez você pague em dobro, eventualmente. Mas vamos lá, que esse negócio de ônibus tá complicado no Brasil. É. Não estou contra as pessoas que estão protestando para reduzir a tarifa, mas tem umas pessoas que estão querendo um negócio de graça.
E isso aí não vai rolar. Bom, vamos então agora para a sessão Vida de Imigrante, que é a sessão onde nós respondemos dúvidas específicas dos nossos ouvintes sobre o dia a dia aqui no Canadá. E a dúvida de hoje é do Eden José. Ele diz que sempre teve vontade de morar aqui em Vancouver. Ele tem até uma camisa dos Vancouver Whitecaps de 2010. Olha só, hein? Mas que ele quer saber algumas coisas. Ele está se formando em Direito, né, agora no meio do ano, mas acredita que o curso dele não iria servir para nada em terras daqui. Ele diz que tem a pretensão de juntar um capital, ainda no Brasil, ter uma carreira lá e juntando dinheiro e tudo mais, como se ele fosse morar lá mesmo. Lá no Brasil. No Brasil, né? Ele diz que tem até a ideia de comprar uma casa. Na verdade, assim, né? Construir a vida no Brasil. Só que depois de um tempo, tirar uma licença não remunerada. Pô, então acho que ele vai estudar para algum concurso, Vai né? ser concurseiro, né? Porque licença de advogado não existe, né? Mas Então. vai lá, segue aí. A ideia dele é vir para o Canadá abrir um restaurante de comida brasileira. E ele nos pergunta: vocês acham que daria certo? Tchan, 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 tchan. Quais as mudanças nos meus planos? Seriam necessárias. O que devo fazer? Vale lembrar que, apesar de fazer planos para daqui a 10 anos, sou uma pessoa que não muda muito de ideia sobre o que quer. Ele diz que já pensa nisso já faz 7 anos e que cada dia só quer mais e mais. Nossa, eu mudo tanto de ideia. Bom, se ele há 7 anos está com a mesma ideia... Ele diz que a namorada faz administração, que também se forma esse ano, e que ele conseguiu deixá-la tão ansiosa sobre isso quanto ele. Que é lógico que eles estão fazendo os planos juntos, né? Casar. Legal, legal. Ele também pergunta qual é o salário mínimo. Na verdade, cada província tem um salário mínimo. A média é $10. É isso, né, gente? $10 a hora, assim. É. Sobre abrir um restaurante de comida brasileira aqui. O que vocês acham, galera? Opa, aí isso é dúbio, viu? Ah, é subjetivo demais. A comida vai ser boa? Não, vamos partir do princípio que vai ser um restaurante bom, com uma comida brasileira boa. Olha, se a comida for boa, o preço for justo, eu vou. Ah, eu vou. Eu É frequento. só pra o Júlio ir, né? Não, mas tô falando, não sei. O que é que vocês acham? Na verdade, assim, essa é uma questão muito delicada, tá? As pessoas têm uma impressão que a comida brasileira é a melhor do mundo e aí o canadense vai comer, vai querer experimentar, vai querer comer. E a gente tá começando a perceber que talvez não seja bem por aí. A gente, feijoada. Aí chegam os amigos canadenses nossos, a Fabiana faz uma feijoada espetacular, coisa maravilhosa, aquela coisa de comer rezando, né, assim. E aí, assim, a gente pensa, não, eles gostam, boa, tal. Mas a gente tava pensando, será que eles realmente gostam? Essa é uma questão. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: algum desses amigos já chegou e disse assim, e aí, quando vai ter uma feijoada de novo? Olha Já teve isso aí? Ninguém Não, falou, hein? ninguém. Não teve. E tava boa, tá? Tava Pelo menos. espetacular, tá? Melhor feijoada do Ô, mundo. meu amor, obrigada. A questão é a seguinte, eu tive um insight, tá? O problema é o seguinte, a feijoada é o pior prato pra se exportar. Em termos de prato típico. Qual é o prato típico do seu país? É um prato que se faz com joelho de porco, pé de porco, com orelha de porco, tudo que não presta do porco. Resto. A gente joga lá e é o nosso prato típico pra exportação. Você joga a desgraça. Não faz isso, cara, É. entendeu? Vai exportar sei lá, um escondidinho de carne, entendeu? Vocês conhecem o escondidinho de carne? Ah, Opa. muito bom. Então, sei lá, arrumadinho, a paçoca cearense, Opa! E aí, ó, já tá mas dificultando. daí- Arrumadinho já. sei lá, que mais? Falem aí uns pratos legais de São Paulo. Sorvete de mangaba. Olha. Aí vocês estão dando vontade, viu? Que a gente nunca experimentou essas coisas. Suco de cajá. Macaxeira frita. Bolinho de bacalhau. Ai, para, Carol. Então, já tô bolinho de com bacalhau é fome. português, vai pra lá. A Carol começa a verdade. apropriar indevidamente. Sushi, né? Pizza. Não. Então, apesar da pizza brasileira ser a melhor do mundo, né? Pizza paulista, por favor. Então, gente, assim, Por favor. mas não é do Brasil, não? Brasileiro. E São Paulo agora não é no Brasil Não, mais. Não tem como a gente vender a pizza como brasileira, porque a pizza é italiana, acabou, morreu boi, entendeu? É. É. Então, assim, tem que arrumar um prato de exportação que seja bom e que não seja feito com resto de porco, entendeu? Júlio, você comentou o que você falou que eles falam que a feijoada é? É o Black Beans Stew, né? Que o stew é como um ensopado, né? É um ensopado de feijão. Pra eles é um ensopado de feijão, exatamente. Um ensopado de carne com feijão. E eles têm ensopados aqui maravilhosos. Ele tem o Irish Stew, que é o ensopado irlandês,
vez, que é com um negócio gigante, um pernil de carneiro, entendeu? Um negócio gigante. O cara vai querer comer orelha de porco? Não vai, velho. Entendeu? Mas tudo bem, que eu não fiz com orelha de porco. Não, eu Não, sei, ela não eu fez sei. com Eu orelha só de botei porco. as partes boas, Claro que eu tô tá? exagerando. Eu tô exagerando até porque a gente não faz, mas... Mas nesse caso, ela fez só com carne, foi carne, costela, É, eu fiz acho, com costela. carne, costela, Linguiça, lombo. né, e tal. E Pois é. mesmo assim, sim. Obviamente que na hora, não, está ótimo e tal. Mas realmente ninguém falou. Olha que genial, hein, Ninguém Júlio? Isso é perguntou genial. quando seria genial. a próxima. Enfim, talvez É a verdade. gente esteja investindo, apostando no prato errado. Talvez seja isso. É. E tem outra coisa que até não gostaria de comentar, mas eu vou comentar, tá? Apesar de eu ter ficado com ódio e no meu coração transbordando ódio, tem um vídeo circulando aí pela internet que o link não está no post, tá? E não vai estar nunca, né? E não vai estar, porque não vamos divulgar malditos, mas são uns caras, uns vloggers americanos, não sei se acho que eles são americanos, né? Comendo comidas brasileiras, junk food, não era junk food, o que é aquilo? É Na verdade, snacks? é porcaria, né? Assim, na verdade, Porcaritos, são né? snacks, salgadinho, bolacha. Mas eu entendo, olha, aquele... Não, explica primeiro o que é o vídeo. O vídeo é os caras comendo essas coisas que a gente come, né, gostosinha, assim, biscoitos, eu não quero dizer as marcas aqui, mas tem um de goiaba, que é uma maravilha, eu adoro, sempre adorei. Sensacional. Um que é pequenininho, um de goiaba, assim. É, uma goiaba pequenininha. Achatadinho, assim, e tal. Tem aquele lá de chocolate, que é o mais famoso de todos, Aquele bom, né? que o nome é italiano. Aquele que canta no YouTube. Exato, esse daí. E eles não gostaram desse, entendeu? Até fizeram uma piada. Ah, é um Oreo bronzeado. De chocolate. Não, o pior, vocês não estão lembrando. Esse eu fiquei indignado, eu fiquei com ódio, mas com tanto ódio. Foi aquele bombom que você está dormindo, né? Quando você dorme. E dança, né? Dorme e dança, né? É, você está dançando. Vivaldi, né? Dança É, do Vivaldi, você está dançando Vivaldi enquanto dorme. Nos né? 15 anos, né? Nos 15 anos. Exatamente. Eles deram nota 0 e cuspiram esse bombom. Ridículo, ridículo. Não, é um dos melhores chocolates, minha gente. Gente, mas eu acho que eles realmente não gostaram. Porque eu achei que eles ficassem zoando com todas as... Aí eu assisti os outros. Tem de vários países, já, sei lá, junk food da Lituânia, da Coreia, não sei o quê. E tem vários outros que eles até acham estranhos, mas eu não vi eles cuspindo nenhum outro. E os brasileiros, eles realmente odiaram, assim, eles não gostaram de nada. Beleza, mas vamos considerar algumas coisas, tá? A gente tem que considerar algumas coisas aqui. Esses caras são americanos, muito provavelmente. E eu não sei se vocês já comeram chocolate, biscoito, né, nos moldes daquele lá, do famosão. Aí, esse chocolate aqui, ele é muito doce, muito. Parece que o chocolate, o biscoito é só açúcar e manteiga, entendeu? E gordura trans. Né? Você come um e você já tá no sugar rush, né? Você já tá... Já fica tudo preto, né? À vista. Você não enxerga mais nada. Exato. E o chocolate brasileiro, o biscoito brasileiro, ele é menos, entendeu? Ele é doce, claro, mas ele é menos. Ele tem mais o sabor da fruta, ele tem mais o... Sabe? Eu sinto isso, tá? Inclusive, no vídeo, eles experimentam outras coisas que são muito mais... que são até menos populares, né? Umas coisas de... Como é que Carol adorava? Aquelas coisas daquelas lojas que tem os book que você pega, né? São aquelas balinhas gelatinosas. Isso, eles experimentaram uns e eles adoraram. Dentadurinhas, Isso. Mas isso daí tem aqui, né? Então, também, não dá pra né? entender. Não, Mas é por isso que eles adoraram, porque eles já têm aquele paladar da coisa muito doce, eles gostam, entendeu? Então é isso. Aí quando... Então, mas é isso que eu falo. Eu não acho que... Eu acho que era genuíno o sentimento. Eu também acho que era. É o que você fala. Eles estão acostumados a comer coisa que ou é mais doce, ou é mais gordurosa, sei lá. Sim. E aí, quando experimenta uma comida, ou mesmo um junk food, um snack aí de outro país, Sim. eles vão achar esquisito. Então, assim, Sem dúvida. o que garante que o canadense vai gostar da comida brasileira? Entendeu? Então, mas eu acho que tem comidas e comidas, é isso que eu tô falando, né? Acho que a comida, quando ela é boa, ela é boa, entendeu? Assim. Profunda essa filosofia. Foi uma frase de uma genialidade. É porque é difícil falar assim, é a coisa do conceito de si mesmo, entendeu? A coisa é boa, entendeu? A comida tá bem feita e ela é feita com ingredientes bons de primeiro, os caras vão comer. Tem um lance da cara da É comida. a cara, Júlio. né? A cara feijoada é da um bicho comida. feio, né? Vamos falar a verdade. Feijoada é um prato feio, gente. Então você tem que fazer um negócio apresentável. Agora, o pão de queijo é bonitinho. O pão de queijo é bonitinho. Mas o pão de queijo tem um outro lance. A gente conhece
conhece um casal de brasileiros aqui em Vancouver que estão começando a, né, abriram uma empresa e estão vendendo pão de queijo aqui, muito bom, por sinal. E o que ela estava me falando é que o canadense estranha a consistência do pão de queijo. Porque eles têm aquele costume do cheddar. Na verdade, assim, eles achavam que estava cru, porque ele tem aquela coisa, o pão de queijo ele é mole por dentro. Então eles Isso. achavam que não estava cozido, então eles deixavam mais tempo, e aí, lógico, esturricava. Né? Então, assim, é o lance de não estar acostumado. É verdade. Porque pão de queijo é uma delícia, gente. Que brasileiro que não gosta de pão de queijo? Só o Lucas. Lucas? Opa! Ele não disse isso, não. Não sei, Hein? eu vou perguntar Lucas. pra ele. Puxão de orelha. Coitado, ele não disse isso, não. Eu acho o seguinte, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver aquele filme Estômago, vocês viram? Sim. Estômago. Recomendado. Maravilhoso. Uma cena que me chamou muita atenção daquele filme, além da cena final, claro. Assistam. Ó o spoiler. É uma obra-prima. Esse filme é genial. Vou ter que contar uma cena aqui porque, enfim. Não, sem spoiler, né? Não é spoiler, mas é uma parte do filme, vou ter que contar. Mas não vai estragar o final, não. O chefe lá do restaurante, ele conta pro... É Raimundo, né, o nome do cara? É. Ele conta pro Raimundo a história do Romeu e Julieta. Vocês lembram dessa cena? Ele fala o seguinte, o Romeu e Julieta é o quê? É queijo com goiabada. Uma coisa muito simples. Aí o que é que ele faz? Ele pega a goiabada, ele tem um corte preciso de não sei quantos milímetros, não sei o que lá. E aí ele corta o queijo, mas não é um queijo comum, tem que ser um queijo bom. Então ele pega, acho que é se eu não me engano, é o gorgonzola que ele pega, enfim. E aí ele cobra, sei lá, R$15 num pedaço de queijo com goiabada. É... E aí ele fala, isso não é culinária, isso é arte, uma coisa assim. Aham. Ou seja, não basta você pegar um pedaço de queijo coalho e um pedaço de... Isso eu faço em casa, entendeu? Um pedaço de goiabada e um pedaço de queijo coalho. Eu faço em casa. Se eu quiser ir pra um restaurante e pagar pra comer um negócio, tem que ser um negócio diferente, um negócio bom, entendeu? Pagar pela frescura, né? Tem que ter um pouquinho de frescura, entendeu? Faz parte. Ou então o cara vai num boteco aí, sei lá. Mas aqui não tem boteco. Aqui não tem essa cultura do boteco, né? É. Assim, o restaurante é restaurante. Você vai pagar, você não paga menos de $10 por uma refeição, entendeu? Se for menos de $10 é cadeia de hambúrguer, né? Fast food. Restaurante brasileiro aqui em Vancouver não tem muitos, tá? Tinha uma churrascaria chamada Samba, que fechou. Que o detalhe é que ela não era propriedade de brasileiros. É verdade. Inclusive, assim, aí também tem isso, entendeu? Você é brasileiro, mas não necessariamente tem que ter um restaurante de comida brasileira. É. Ou tem? É, não necessariamente. Se você faz pizza muito bem, abre um restaurante de pizza, de comida italiana. E também talvez não adiante fazer a pizza de São Paulo, por exemplo, aqui, que talvez eles não gostem. Aqui eles gostam daquela pizza que é um pão sem gosto, todos os sabores com o mesmo gosto, e é isso que eles gostam, né? Se vier com uma pizza boa de São Paulo, por exemplo, não vão querer. Eles vão achar estranho. Com certeza não vão querer, não vão gostar. A notícia que eu tenho é que as churrascarias, quando elas são boas, tá? Tanto aqui no Canadá quanto nos Estados Unidos, elas se dão bem. Quando elas têm carne de qualidade, a carne chega quentinha na mesa, elas se dão bem. Agora, tem churrascarias que não se dão bem. Por quê? Provavelmente a carne não é boa. É, o problema para manter uma churrascaria aqui é muito caro. Carne é cara demais. Carne é aqui. caríssimo, né? Então, Na verdade, isso é um problema em muitos países do mundo. Agora tem o seguinte, tá, Eden? Um plano assim pra 10 anos é um plano bom porque vai passo a passo, mas é muito longo, viu? Daqui pra lá, de repente, o Canadá corta processo de imigração e você fica a ver navios. A gente nunca sabe quando isso vai acabar, né? é verdade. Verdade. A gente nunca sabe quando eles não vão mais precisar de imigrante, né? Afinal, tá aí a China Vindo em peso, né? cumprindo, né, com a sua cota e com a dos outros países também. É, e já diminuiu, né? Tá diminuindo. Então, assim, não se sabe realmente até quando vai, né? O Eden também faz outra pergunta que eu acho que a gente vai ter que responder num outro Vida de Imigrante, porque é complexo, né? Ele nos pede uma comparação, né? Qual é a melhor cidade para se viver? Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec, Ottawa ou Calgary? Ah, nossa. fácil. Pergunta fácil, pergunta Tá fácil. fácil. Aí depende do que você gosta. Você gosta de frio? Você gosta de calor? Real. É cowboy? Vai pra Calgary. 40 graus de calor no verão? Gosta de rodeio? É, isso é muito relativo, é Como muito eu relativo. falei, Eden, isso daí vai ser só um Conexão Estrangeira sobre isso, assim, ou até um programa mesmo sobre isso, né? E o Eden dá outra sugestão, que é falar sobre os pontos negativos da vida no Canadá, né? Que ele sabe que... Ele diz que tem acompanhado muitos relatos que falam também dessa parte contrária, que não são só flores. Então ele gostaria que a gente argumentasse. Vamos trazer isso num outro programa.
programa também, né? Existe um site dedicado só a denegrir a imigração ao Canadá, tá? Eu não vou dizer o link aqui, mas existe esse site. É fácil encontrar. Eu encontrei esse site antes de vir para o Canadá. E assim... Ou seja, você sabia? Já sabia que existia esse site. E o que eu percebi nele é que a frustração da maioria das pessoas era porque as pessoas chegavam aqui sem saber que tinham que voltar para a escola. Tá entendendo? Eles não tinham noção do que os esperava. Eles achavam que ia chegar aqui, que o governo ia chegar com um emprego à porta, e não é assim, entendeu? Você tem que chegar aqui, você tem que saber falar inglês. Muitas pessoas chegavam aqui, que estão dando relato nesse site, tinham que voltar para aula de inglês, imagina para fazer faculdade, entendeu? Então, assim... Fazer exame de motorista, né? Reprovar um monte de vezes. Olha lá o Dimitri. Acontece isso às vezes. Então, assim, primeira coisa é o inglês, tá? A língua que se fala aqui ainda é o inglês. Eu falo Por ainda, enquanto. né? Eu falo ainda, né? A gente não sabe, mas ainda é o inglês. Esse é o primeiro ponto, é a primeira coisa. Antes de tudo, antes de, eu faço direito, eu faço medicina, eu faço não sei o que lá. A primeira coisa, se você não fala inglês, nem tente vir pra cá, porque a não ser que você queira chegar aqui, estudar inglês, começar lá de baixo mesmo, sabe? Naquele emprego que você não precisa falar com ninguém. Mas é só assim, senão não tem outro caminho, não. E esse site aí que fala sobre as razões para não imigrar para o Canadá, a gente quer comentar também mais detalhado. A gente pode comentar tópico por tópico, ou contra-argumentar, ou de repente concordar com o argumento. Mas a gente quer fazer isso com calma também. Acho que isso vai render uma conexão também só para isso, exclusivo. Então já está na nossa pauta. É isso aí. Obrigado, Eden. Suas dúvidas foram muito interessantes, pertinentes e vão render vários programas, aparentemente. É verdade. Fez várias perguntas em uma. Inglês escondido. Gente, alguém viu o robozinho por aí hoje? Cadê o robozinho? Não sei onde é que esse rapaz está. Chegou o melhor momento do programa. Ah lá. Hey, are you looking for me? Oi, robô! Claro, robozinho. Estamos com saudade, né? Afinal, você não apareceu no último programa. Não sabe falar holandês, né, Robozinho? Tá demais você. Você aprendeu holandês, robô. Tem que dar um upgrade. Guys, I'm in a hurry. I have to update some of my files and I have a lot of things to do, so I'll give you a quick one, okay? Ok. Tudo bem, Robô, tudo bem. Mas sabe que você ganha por hora, né, aqui. Well, in this case, I'll have to think again. Agora o robozinho vai ficar enrolando, tá vendo? Vai ficar enrolando, né? Não, sem enrolação É que também. nem o pedreiro, né? Do you guys know the meaning of Toe Jam? Oh, É aquele joguinho de videogame, cara. joguinho de Mega Drive. Earl. Caramba. Toe Jam Toe Jam Earl. Eu adorava esse jogo. Era um que parecia uma salsichinha, não era? E o gordinho? Gordinho. O ETzinho. Eu vou ser obrigado a confessar uma coisa, tá? Fala aí. Eu sempre falei o nome desse jogo. A gente sempre volta pro assunto videogame, né? O pior é que eu sei. Não tem jeito. Fala aí. Eu sempre falei o nome desse jogo como Toe Jam Early. E Early. até hoje eu leio esse nome como Early. Que é, Earl. como é que é a pronúncia certa? Earl. Earl. Tem inclusive um restaurante aqui com esse nome, mas eu falo, vamos lá no Early. Early. Adorava esse jogo. A musiquinha dele... Subindo o elevador, Nossa, pior que eu lembro. Essa aqui era muito boa. Ele caindo no buraco. Era muito Como que é? Ou então quando ele ficava hipnotizado com a Havaiana e ele ficava fazendo a ula assim. A Havaiana era Mas mesmo, ele irritava, lembrava. porque ele caía no buraco, né? Não, é porque era um planeta que tinha vários níveis, né? Ou eram vários planetas, sei lá. E aí, quando você chegava no limite do planeta, você caía, voltava pra fase anterior, né? Ou morria no universo. Eu nunca zerei esse jogo. Acho que nunca ninguém zerou esse Eu jogo. consegui zerar uma vez. Eu zerei, eu montei a nave toda. Você zerou também? Ó, lá. Nossa. Eu e a Carol, ó. High five. Eu perdi a paciência. Eu não zerei, sabe por quê? Porque eu esperava ele dormir pra acordar. Porque eu gostava do wake up, wake up, Wake up, wake wake up. É mesmo. E tinha um cupido que ele ficava assim, nananã. Gente, vocês lembram muitos detalhes. Esse é o melhor jogo do universo. Que isso? Tinha uma senhorinha louca que vinha com um carrinho de compras também, correndo atrás, assim. É verdade. Era muita coisinha, assim, era legal. Muito bom, Toy Júnior. E tinha os presentes, né? Tinha os presentes também, ele ficava abrindo presentes. É verdade. Mas Muito tem bom. alguma coisa a ver com o jogo, robô? It has nothing to do with this game. Oh.
Eu não quero nem mais saber o significado, agora que eu lembrei do jogo. Agora a gente fica só com o jogo na cabeça, a musiquinha do jogo. No clue? Não. Deve ter alguma coisa relacionada ao bonequinho lá, né? Qual que era o Toujan? Era o magrinho? O vermelhinho, o vermelhinho. Era salsichinha. Acho que Toujan deve ser o quê? Tripinha, então. É isso? Ele tinha 3 pernas, né? É. Okay, guys, I'll tell you. Vai lá, robozinho. Fala aí que não tá dando, não. Toe jam. Think about it. What is a toe? É o dedo do pé. And what is jam? Jam é... Geleia? Geleia. Sei lá o que é jam. Gente, pensa, geleia do dedo do pé. Bicho do pé. Bicho do pé. Meleca do dedo do pé. Olha só. I'll say it. It's a nasty, smelly substance that collects between the toes of unwashed feet. Ah, meu Deus. Que nojo! Ai, não. Acabou com toda a magia. Que robô nojento. Robô, meu querido. É a sujeira entre os dedos. É aquela a melequinha que forma entre os dedos. Yeah, it's the residue of body oil and sweat and dirt that accumulates between a person's toes or gets stuck to the nail bed of a toe. Nossa. Ah, Robô. então pode ser a do dedo e pode ser aquela meleca fedida que fica do lado da unha. Ah, Que pelo amor de Olha Deus, só. Toe Jam. O robô voltou no modo hardcore, né, dele. Underground. Isso quando acontece no dedo do pé é ruim, mas vai lá. Agora tem certos lugares do corpo que isso também acontece, tá? Parou. Ah, não. Chega por aí, né? Ai. Parou, pedi pra parar, parou. Não, é só pra avisar assim, porque se você tiver um amigo francês, porque isso deve acontecer mais com francês, né? Olha o preconceito. Ó, preconceito. Alerta de Alerta de preconceito. preconceito. Chama a Elaine. Pé. Alerta de preconceito, alerta de preconceito, alerta de preconceito, alerta de preconceito. Não, mas, né? Gente que não toma banho, né? Então, Toe Jam, nossa. se tá lá no toe, deve tá lá nas outras partes também. Tem jam em tudo quanto é canto, então. Ah! Pô, robozinho, você tá bem nojento hoje. Sorry, I just thought that was a good one. Foi ótima, robô, foi ótimo. Não, é sempre bom, né? Não, essa tá de parabéns. Tava com umas meio chatinhas ultimamente, mas... É, muito família e tal, né? É, agora foi bom. Vocês gostam quando é barra pesada? Essa você tirou, sei lá da onde, né? I need to rush now. It was nice to see you. Ô, robô. É, vai que o orçamento já tá estourado aqui. Vai lá, não. Até o próximo. Conexão, então, robozinho. Valeu, robô. Tchau. And what about my name? Olha só, Olha bem aí, lembrado, robozinho. bem lembrado. Olha ele cobrando. Cobrando. Ó, o robô. Robozinho, nem adianta que você já bateu o cartão. Já bateu o cartão, não... acabou já a sua hora, viu? A gente conversa depois, robô. Bạn đang nghe Terra Estrangeira. Bom, então é isso, né? Foi proveitoso o Conexão Terra Estrangeira de hoje. Tivemos notícias, leitura de comentários, vida de imigrante e ainda finalizando com o nosso querido robozinho com uma expressão bem nojenta. Como deve ser. Foi bom. Como que a gente encerra? Ah, com a musiquinha do Toe Jam, então. Verdade. Boa ideia. É isso aí, fique com Toujan e Early. Early. Corrige aí, por favor. É quase um princípio de vômito, uma gostada, né? Tá bom, vamos acabar com esse negócio. Alô, horrível. até mais, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.